Bom, pessoal, na parte que a gente se encontra, no diálogo sofista do Platão, a gente já pode dizer que o discurso tem dois polos. Bom, antes disso, é preciso lembrar umas coisinhas, né? Por exemplo, o discurso nunca vai ser capaz ou ser suficiente para representar toda a realidade. Quer dizer, um enunciado, ele não é capaz de representar toda a realidade, mas sempre parte dela. Dizer toda a verdade, representar toda a realidade, só é possível quando Deus fala. A linguagem humana não tem essa capacidade. O enunciado humano, ele só representa a realidade intransitivamente. Assim, um discurso, né, ele se liga com outro, e com outro, e com outro. E só na medida do possível é que nós conseguimos representar a realidade. Então, para representar a realidade, o discurso dá trabalho. Quando nós falamos sobre algum aspecto da realidade, a gente precisa colocar também, na medida do possível, o que já foi dito sobre aquele aspecto da realidade. Por isso que é importante a gente estudar o que foi dito. A gente precisa estudar o que foi dito para não cair no erro de ignorar aquilo que já foi conquistado pelo discurso, pela mente humana. Porque senão a gente pode fazer o papel de trouxa, né? Como, por exemplo, eu vir aqui dizer que eu fiz uns estudos e constatei que o quadrado tem 4 lados, por exemplo. Pô, seria meio ridículo, né? Porque há uma humanidade atrás de mim que já fez isso. Então, quando eu quiser falar sobre o quadrado, eu devo primeiro dar uma olhada, né? No mínimo, dar uma olhada sobre o que já foi dito sobre esse tema. É isso que o professor Olavo chama de status questionis, né? Em que pé que está a questão quando eu vou falar sobre ela? Por quê? Porque, como o discurso nunca abrange toda a realidade, então ele é feito de partes. Cada um diz um pouquinho. Quando chegar na minha vez de dizer alguma coisa sobre aquilo, bom, então eu preciso ter uma certa noção do que já foi dito, do que já foi descoberto, do que já foi pronunciado sobre aquilo. E principalmente quando eu faço isso, quando eu pesquiso sobre o que já foi dito sobre algo, eu preciso voltar muito no tempo. Eu preciso saber o que os grandes lá do passado disseram sobre aquilo. Se eu pretendo dizer alguma coisa sobre as propriedades do quadrado, por exemplo, né, eu preciso falar sobre Euclides, sobre pelo menos o que o Euclides disse sobre o quadrado, o que o Arquimedes disse sobre o quadrado, o que o Apolônio disse, o que disse o Diofanto, percebem? Talvez eu não precise falar sobre repetir o que eles disseram, mas eu preciso ter conhecimento do que foi dito lá no passado sobre isso. Por quê? Porque eles foram os primeiros a perceber as determinações daquilo. E foram os primeiros a refutar o que não se encaixava com a realidade, percebem? Assim eu não corro o risco de não entender os fundamentos da coisa. E não corro o risco de aceitar como atual uma coisa que já foi refutada há milênios antes de mim, percebem? Então, todo o tema, principalmente filosófico, todo dado filosófico, ele tem um status questionis, ele tem um desenvolvimento no tempo, uma evolução no tempo. Né? Quer dizer, quando alguém disse algo sobre o ser, o primeiro a dizer algo sobre o ser, ele disse um pedacinho da coisa.
Depois veio outro e acrescentou outro pedacinho, né? E outro, e outro, e outro. E assim, até chegar na gente, no tempo presente, aquele tema, né? Então, quando nós vamos falar alguma coisa, algo sobre algo, né? Qualquer algo, é preciso voltar ao máximo no tempo. Eu não estou falando das conversas informais, mas quando nós estamos realmente estudando algo, falando alguma coisa no sentido de comunicar, de ensinar, né? A gente precisa estudar sobre isso, voltar no tempo, o que se falou sobre aquilo, para encontrar a raiz daquilo, né, que a gente está falando, percebem? Porque o discurso é assim, ele não abrange toda a realidade, mas ele vai se formando, ele vai se fazendo na medida em que as pessoas vão trabalhando sobre determinados temas, aquele tema tem uma abrangência, passa a ter uma grande abrangência, né? Então, o discurso exige, em primeiro lugar, estudo. Estudar não é uma coisa que a gente faz para receber um diploma, né? E para depois poder fazer um concurso aí no Banco do Brasil. Não. A gente estuda para entender o discurso humano. Por quê? Porque o discurso humano ele é equivalente à realidade. Então a gente estuda para entender a realidade. Porque entender a realidade, para entender a realidade, a gente tem que passar pelo discurso, pelo que foi dito sobre ela. Né? E isso dá trabalho. Isso que se chama estudo. Estudar é voltar no tempo. Estudar não é pegar o primeiro sujeito que falou alguma coisa sobre o tema, um tema que nos interessa, né? E ficar nele, só nele. Como se ele tivesse abarcado toda a realidade daquilo que ele fala. Pô, isso é o que a gente mais vê hoje. Né? Eu tive uma aluna, né? Eu tive que passar ela. Eu era obrigado, né? Dificilmente a gente reprovava depois da era PT já não se reprovava mais ninguém, né? Com o Fernando Henrique começou essa... Na verdade foi isso, foi com ele, né, que começou esse negócio. Não reprovar ninguém, né? Então, eu tive que passar ela, né? Uma aluna analfabeta funcional, né? Então, um dia ela foi lá, chegou até o final, defendeu a monografia, passou, né? Né, e saiu pelo corredor, depois de defender a monografia, ela saiu pelo corredor dizendo, em tom de deboche, claro, né, que ela conseguiu se formar sem ter lido um único livro. Sem ter lido um único livro. Provavelmente um único livro na vida, né? Mas ela conseguiu se formar sem ter lido um único livro. Eu tenho testemunhas sobre esse fato. Mas vejam, eu não estou falando sobre uma aluninha do ginásio, não. Eu estou falando de alguém que se licenciou em filosofia e que agora dá aula na rede pública. É disso que eu estou falando. E isso eu posso definir com uma única palavra: escândalo. Escândalo, isso é um escândalo. E essa palavra, escândalo, né? Eu acho que é uma das mais terríveis que existem. É uma palavra terrível, né? Ela expressa uma das realidades mais terríveis que existe. Jesus nos dá uma grande noção de como essa palavra é terrível. De como é terrível essa realidade do escândalo. Ele diz em Mateus 18, né? Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que sucedam escândalos, mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. E esse não é o único caso. Não. Isso hoje é a regra, não é a exceção. A universidade que eu dei aula por muitos anos, né, uma universidade estadual, né, a filosofia lá se tornou isso. Isso é como o professor Olavo chama, isso é uma escolinha do MST. E aí a gente pergunta, né, como é que foi possível isso? Como é que a gente chegou nisso? Simples. Porque como já havia essa cultura de pegar um pedacinho do discurso
e fazer desse pedacinho um todo, né? Ficou fácil porque isso estava na cultura já, né? Então, ficou fácil para implantar a lavagem cerebral marxista, né? Que o PT e o PSDB sempre sonharam. É só dar um slogan, bota aí uns slogans nos planos de aula, né? E um livrinho de doutrinas para os alunos e pronto. Não é mais preciso voltar lá no Platão, lá no Aristóteles, no Santo Agostinho, no Tomás de Aquino. Não. Karl Marx disse Karl Marx disse toda a verdade. Tá? E pronto. Não é preciso, mas nem o Marx é preciso ler. Porque se nem professor leu, por que o aluno precisa ler? Basta decorar uns chavões, alguns slogans e está tudo bem. Foi isso que aconteceu. E por causa disso, nós temos gerações inteiras de idiotas, hoje analfabetos, nas universidades, nas escolas, né, fazendo cocô nas praças, aí, incendiando lavouras. O nome disso é crise. Em grego é crisis. E é disso que nós vamos falar um pouco hoje. Uma crise. Nós estamos vivendo uma profunda crise. E essa profunda crise não é outra coisa senão o que? O alargamento dos abismos. É disso que esse programa vai falar um pouco hoje. Tá? Porque é nisso que o Platão está chegando. Né? Mas então, só voltando aqui nesse pequeno desabafo, né? Se você quiser ter uma boa formação em humanas, esse negócio de humanas, isso aí mergulhou na crise, tá? Mergulhou num abismo profundo. Né? Então, se você quiser ter uma boa formação em humanas, eu não digo diploma, não digo querer tirar diploma, mas uma formação interna, pessoal, intelectual, verdadeira, sobre filosofia, por exemplo, né? Mas não só ter o diploma, porque o diploma não vale nada, né? Mas a compreensão real do que se passou, do que se passa, né? Sobre a inteligência humana, sobre as conquistas do pensamento, né? Do que se passou com o pensamento, com a filosofia. Então você tem que fugir dessas instituições de ensino, mas fugir disso como o diabo da cruz, entende? Uma universidade hoje, ela só se justifica ela só se justifica para quem for fazer algum curso de exatas. A verdade é essa, infelizmente nós chegamos nisso. Porque humanas está toda na mão dessa gente escandalosa, percebem? E outra, não entregue o seu filho na mão de um professor ou de uma professora como essa minha ex-aluna, essa aluna que eu tive, que eu acabei de falar. Você vai entregar a coisa mais preciosa da sua vida, o seu filho, a sua filha, na mão de um picareta, de um semi-analfabeto. E pior, na mão de uma pessoa mal intencionada. Porque quem sai da universidade se gabando de nunca ter lido um livro, se gabando de nunca ter feito um curso inteiro de filosofia sem ter lido um livro, está diante de uma pessoa que está se gabando de ter enganado todo mundo. E que tipo de gente é essa? É uma gente do mal. Percebem? São charlatães, são picaretas. É gente do abismo, entende? Porque o Nietzsche já dizia, né? Um abismo atrai outro abismo. Então não entregue o seu filho na mão de um picareta assim. É preciso pesquisar, é preciso ver antes de matricular o seu filhinho numa escola, veja quem são os professores. Né? Um abismo atrai outro abismo, dizia o Nietzsche. Né? Não olhe muito para um abismo, ele dizia, porque o abismo vai acabar olhando para você. Então, quando a gente quer saber o que o nosso próprio discurso diz sobre algo, é preciso saber o que ele recebeu de colaboração, né, vamos dizer.
O que ele recebeu de colaboração de toda uma tradição? Como que ele foi se formando a partir de uma tradição que antecedeu esse discurso, percebem? Porque não basta ficar no autor mais próximo da gente, né? O cara que falou uma coisa legal lá. Não! Quanto mais no passado a gente for, mais fundamentos a gente terá sobre aquilo que a gente fala. É por isso que a gente está lá no Platão. E a gente tem que ficar no Platão e no Aristóteles por muito tempo. Porque a base do nosso conhecimento está ali. Isso é estudar. E o nome disso é pesquisa, mas, acima de tudo, o nome disso é amor à realidade. Percebem? Então, nós vimos que um enunciado, ele não tem o poder de abarcar toda a realidade. Está muito claro no Platão. O discurso não tem esse poder, o poder de abarcar toda a realidade, de representar toda a realidade. Então, uma coisa que a gente precisa lembrar é o seguinte: a possibilidade de ocorrência do fato determina o sentido do enunciado, o sentido do discurso. Então, por exemplo, eu digo, por exemplo, que o calor dilata os corpos, tá? Onde é que está o sentido desse enunciado? Está na possibilidade de ocorrência desse fato. Então, é possível que o calor dilate os corpos? Sim, é possível. Vou perguntar de novo. Eu disse, o calor dilata os corpos. Agora, segunda pergunta, é possível que o calor dilate os corpos? Claro que é possível. É possível. Então, é na medida da possibilidade do discurso que o discurso tem sentido. Percebem? Mas se eu digo que o calor congela os corpos, existe possibilidade de que isso aconteça? Não, parece que não. E parece que nem é preciso fazer experiência para dizer que não é possível que o calor congele os corpos. Então, se não há possibilidade, esse discurso não tem sentido. Então, vamos frisar isso. A possibilidade de ocorrência de um fato, determina o sentido do discurso. Então vejam. Vou repetir o primeiro discurso, a primeira sentença. O calor dilata os corpos. Isso é possível? Sim, é possível. Então, se é possível, esse discurso tem sentido. Mas, vejam só. Para o Platão, não basta apenas que o discurso tenha sentido. Depois a gente acaba percebendo, né, que um discurso tem sentido, que um discurso faz sentido. Depois que a gente percebe isso, né, é preciso dar um passo adiante. É preciso, então, depois disso, de verificar se um discurso tem sentido ou não, é preciso determinar o valor de verdade desse discurso, né? Que ele faz sentido, agora eu já sei, mas qual é o valor de verdade dele? Porque a verdade é um valor. Mas a verdade, por ser um valor, ela tem também um contravalor. O contravalor é o contrário da verdade. A falsidade é o contrário da verdade. Então, a falsidade seria um contravalor, né? Então, entre um contravalor e um valor, o que existe? Existe um espaço, existe um meio termo, que seria um ponto zero, percebem? Então, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar o número 3.
O número 3, de quantas maneiras eu posso dizer o número 3? Eu posso dizer o número 3 de duas maneiras. O 3 positivo e o 3 negativo. Como eu sei que eu posso dizer o número 3 de duas maneiras, e qualquer número eu posso dizer de duas maneiras? Bom, a princípio, se eu estou falando em termos de matemática, eu sei que o 3 pode ser positivo, mas também pode ser negativo. Né? Então, imagine primeiro o ponto zero. Imagine o zero, né? Que não é nem 3 nem menos 3. O zero é o nada. Né? O zero é um marco. O zero é o abismo, é um espaço, é um marco, é um abismo que separa duas regiões. Então, quando eu digo 3, eu estou me referindo ao 3 que está ao lado direito do zero. E quando eu digo menos 3, eu estou me referindo ao 3 que está do lado esquerdo do zero. Isso em matemática. Né? Então vejam, entre o 0 e o 3, né, o que existe antes? Existe o 1, o 1,5, o 2, o 2,5 e assim por diante. Né? Isso quer dizer que até eu chegar no número 3, eu tenho uma escala. Tá? Eu tenho uns degraus para subir. Ou se eu estou falando do número menos 3, eu tenho uns degraus para descer até chegar no menos 3. Porque eu tenho antes o menos 1, o menos 1,5, o menos 2 e assim por diante. E quanto mais eu subir ou descer, né, quanto mais próximo do 3 ou do menos 3 eu estou, né, mais perto eu estou da verdade, né, enquanto um valor. Então, isso acontece a mesma coisa, por exemplo, entre a verdade e o seu contrário, a falsidade. Também existe um abismo, um ponto zero, né, que separa a verdade de falsidade. Como na matemática, né? Vamos pensar em termos da régua, né, da matemática. Entre a verdade e o contrário, entre a verdade e a falsidade, existe um abismo, um ponto zero. Mas do ponto zero até a verdade, existe o quê? Existe uma escala, existem degraus, existem gradações. Né? E quanto mais eu subo nesses degraus, mais próximo da verdade eu me encontro, vamos dizer assim. Tá? Então, quando Platão percebe que um discurso só faz sentido se existe uma possibilidade para aquele fato, o que ele encontrou? Ele encontrou o zero, o ponto zero. Mas entre o ponto zero e a veracidade do discurso existem degraus. É preciso subir esses degraus para encontrar a verdade do discurso, percebem? E esse é o segundo passo. Encontrar o valor de verdade do discurso. Então, quando eu digo que o calor dilata os corpos, eu já sei onde está o ponto zero, o ponto que separa o aspecto positivo do discurso, que é o calor dilata os corpos, do aspecto negativo desse mesmo discurso, que seria o calor não dilata os corpos. Mas eu posso substituir esse ponto zero pelo termo crises. E lá adiante isso vai fazer um pouco de sentido. Mas, por enquanto, eu estou só dizendo... eu vou me referir a essa separação entre o discurso positivo e o negativo como ponto zero. Mas ele chama-se, na verdade, crises em grego. Então agora eu preciso encontrar o valor de verdade desse discurso. Eu preciso subir alguns graus, eu preciso sair desse ponto zero e subir até, subir uns graus aí até a proposição afirmativa. E como que eu faço isso? Nesse caso, eu faço com a experiência. Se eu disse o calor dilata os corpos, agora então eu coloco um corpo na chama do fogo para ver se ele dilata ou não. Para comprovar se ele dilata ou não. Acontece que ele pode dilatar como pode encolher. Né?
Então, por exemplo, se eu coloco uma massa de pão, uma massa fermentada, no forno, no calor, então eu verei que o calor do forno dilatou aquele corpo. Mas se eu queimo um plástico, se eu pego um saquinho plástico e taco fogo nele, ele vai dilatar? Não, ele vai encolher. Então, esse tipo de proposição, o calor dilata os corpos, ele tem um valor de verdade positivo, mas também tem um valor de verdade negativo. Percebem? Eu estou na crise, eu estou no ponto zero, e olho para o lado direito e vejo um valor de verdade positivo. Eu vou até ele a partir da experiência. Mas posso fazer o mesmo caminho, seguindo em direção à negatividade dessa proposição. Então, a proposição afirmativa, ela é possível, mas além de possível, ela também é constatável. Ela tem um valor de verdade grande. Mas vejam, ela não tem um valor de verdade absoluto. Por quê? Porque também é verdade que o calor pode encolher os corpos, percebem? Então, o contrário da proposição afirmativa também é verdadeiro. Então, toda vez que eu me referir a um determinado corpo, eu vou precisar fazer a experiência para saber se o calor dilata aquele corpo ou encolhe aquele corpo. Percebem? Porque as duas possibilidades já foram constatadas anteriormente. Então vejam, se eu digo que o calor dilata os corpos, isso não é mentira. Mas também não é uma verdade plena. Verdade plena é quando eu digo que a massa do pão, a massa fermentada do pão, é dilatada pelo calor. Aí eu estou dando um nome específico ao corpo que será dilatado pelo calor. Aí eu tenho uma verdade plena. Mas não é plenamente verdade que o calor dilata todos os corpos. Para isso eu preciso da experiência, eu preciso saber quais corpos são dilatados e quais não são. Então, entre um discurso e outro, existe gradação de verdade. O discurso mais verdadeiro é aquele que mais representa a realidade e menos verdadeiro é aquele que menos representa a realidade, percebem? É aquele que mais se afasta da crise, o mais distante da crise é o que tem possibilidade de ser mais verdadeiro. E o mais distante da crise pode ser verdadeiro como negação ou como afirmação. Então, vamos ver aqui. Em primeiro lugar, nós precisamos ver se o discurso, se aquilo que é dito é possível. Se aquele fato é possível. Se for possível, então, em segundo lugar, já não basta mais saber se é possível, mas qual é o valor de verdade daquilo. Se é relativo ou se é absoluto. Se é relativo, nós temos que fazer a experiência e dizer em que sentido ele é possível, e em que sentido o contrário daquilo também é possível. Se eu digo, por exemplo, que o Lula é honesto, esse fato é possível? Sim, é possível. Por incrível que pareça, mas se eu digo que o Lula é honesto, até que se prove o contrário, é possível que o Lula seja honesto. Mas isso só não basta. É preciso conferir agora o valor de verdade desse discurso. Então, vejam, nós temos a crise, nós temos o zero. Nós temos o marco zero, né? Algo que não é uma coisa nem outra, é um nada, né? E esse nada separa o quê? Separa a honestidade do Lula da desonestidade do Lula. Ele separa o um positivo do um negativo. Então, nós precisamos fazer a experiência, precisamos investigar toda a vida do Lula para saber se é mais verdadeira a frase afirmativa do que a frase negativa. Por quê? Porque existem duas maneiras de dizer o número 3, lembram? A maneira positiva e a maneira negativa. Existem duas maneiras de dizer Lula é honesto.
A maneira positiva é honesto e a maneira negativa, Lula não é honesto, ou Lula é desonesto. Então eu preciso verificar na experiência, né? Nós temos que investigar a vida do Lula. Então vejam, para saber, né, o que nós estamos dizendo. Então o enunciado, a proposição, o discurso verdadeiro é sempre aquele que atinge esse objetivo. Se mediante verificação, investigação, eu comprovo que o Lula é desonesto, então o meu enunciado será verdadeiro quando eu negar a honestidade do Lula. Mas, por outro lado, se a minha investigação não encontrou nada, nenhum traço de irregularidade na vida do Lula, então o meu discurso será verdadeiro quando ele afirmar que, ou negar que Lula seja desonesto, ou afirmar que sim, o Lula é honesto, percebe? Mas tudo isso depende da experiência. Tudo isso só é comprovado fora do discurso, na realidade. Então, existem proposições, claro, existem discursos que não precisam ser comprovados fora do discurso, né? Porque eles são autoevidentes, são sentenças, são discursos, são logos autoevidentes, né? Como, por exemplo, o triângulo tem três ângulos. Isso é autoevidente. Eu não preciso comprovar isso na prática. Porque o predicado já está dizendo, já está repetindo o nome. Já está repetindo o sujeito da proposição. Ele está dizendo A é igual a A. S e a P, nesse caso, é A igual a A. Então eu não preciso sair de mim para comprovar que A é igual a A. Eu não preciso sair de mim para ver se aquilo que eu disse corresponde ou não à verdade. Eu encontro essa verdade em mim. Em mim mesmo. Eu não preciso sair de mim. A é igual a A. Eu não preciso fazer essa experiência. Isso não depende da minha experiência. É um conhecimento que eu tenho que não é empírico. O Kant vai dizer, é um conhecimento a priori, é uma verdade a priori, né? Que não depende da experiência. Quando a gente entrar na modernidade, né, sobretudo no Kant, né, o Kant bebeu isso do Leibniz, né, verdades de fato e verdades de razão. Bom, quando a gente chegar lá, a gente vai ver um pouco esse negócio com mais tempo, né, com mais calma. Mas por hora, agora, nesse momento, isso não é muito importante, né? O importante agora é perceber que o discurso, o logos, tem dois polos. Mas por que o discurso tem dois polos? Porque a realidade tem dois polos. E a gente já viu que ontologia e linguagem no Platão, elas são praticamente a mesma coisa. Tá? E o que é a realidade para o Platão? A gente já sabe como a realidade é, né? Como ela é fundamentada pelo Platão. Vocês vão lembrar disso. A realidade é fundamentada na teoria do quê? Da participação. A gente não pode nunca esquecer isso, né? Quando a gente fala sobre a realidade no Platão, a gente está falando da teoria da participação, da simploquê, né, em primeiro lugar. E o que é a participação? A participação significa que as coisas, qualquer coisa, né, as coisas participam, todas as coisas, não qualquer coisa, todas as coisas, elas participam de algumas formas, mas também não participam de outras. Então, vamos imaginar o seguinte, todo jogo de futebol é um esporte. Então, vejam, o F, jogo de futebol, o F, vamos representar por F, jogo de futebol, ele é determinado por quê? Por esporte, por E. Né? O F é determinado por E. Todo F é determinado por E. Esporte. Quando eu digo que todo futebol é um esporte, eu estou dizendo que F é determinado por E de modo positivo. Mas eu também posso dizer o contrário. Eu posso dizer que
que há outra polaridade também, que é a forma negativa dessa frase. Eu posso dizer, F não é E. Futebol não é esporte. Para ficar um pouco mais claro, assim, para ficar um pouco mais ilustrativo, né? Existe uma polêmica se Fórmula 1 é esporte ou não é esporte. Uns dizem que não, Fórmula 1 não é esporte, outros dizem não, Fórmula 1 está dentro do esporte, está inserida no esporte. Então Fórmula 1 é determinada pelo esporte, mas eu também posso dizer não, Fórmula 1 não é esporte. Então eu estou usando de uma forma negativa dessa frase. E o que seria a forma negativa dessa frase? Se eu digo, não, Fórmula 1 não é esporte. Seria dizer aquilo em que F não participa. Eu diria, Fórmula 1 não participa. Primeiro eu disse, Fórmula 1 participa da forma esporte. Mas agora na segunda frase eu estou dizendo, Fórmula 1 não participa da forma esporte. Então, é que futebol participa da forma do esporte, isso é afirmativo, mas existe um negativo. O futebol não participa da forma do esporte. Nos dois casos, algo é dito sobre F, sobre o ser, o futebol, o Fórmula 1. No primeiro caso, eu disse que F participa de E. No segundo, eu disse que F não participa de E. Isso é tranquilo. Mas vejam, essa realidade para o Platão, né, ela é formada a realidade, né, ela é formada de quê? De entrelaçamentos. As coisas participam de algumas formas, mas não participam de outras. Isso vai significar que a realidade mostra dois aspectos sobre as coisas. Um aspecto de afirmação e outro aspecto de negação. Certo? E o Platão percebe que o plano ontológico, a realidade, vamos dizer, oferece sempre participação e não participação. As coisas participam de umas formas e não participam de outras formas. Essa é a realidade. Mas como no Platão a realidade e o discurso estão também eles entrelaçados, como ontologia e linguagem estão entrelaçados, se a realidade se mostra como participação e não participação, o discurso também tem que refletir isso, o discurso tem que repetir isso, né? Como que? Como afirmação e negação. Aquilo que o discurso afirma, na realidade, ele está. Quando o discurso afirma, quando é um discurso de afirmação, ele está refletindo coisas que na realidade se entrelaçam. E quando o discurso é de negação, esse discurso está refletindo coisas que na realidade não participam de algumas formas. Quando o discurso nega algo, é porque ele percebe que aquilo que ele nega é porque na realidade não houve participação daquilo com outras formas. Mas houve não participação. Então, apontar essa não participação é a forma negativa do discurso. E apontar a participação é a forma positiva do discurso. É a forma afirmativa do discurso. Quando o discurso nega algo, é porque ele percebe que aquilo que ele nega é porque na realidade não houve participação, e sim houve não participação. Então, isso mostra o quê? O discurso está mostrando algo que na realidade não participa de alguma coisa, quando o discurso é negativo.
Quando o discurso é afirmativo, quando o discurso afirma algo, ele está mostrando que a coisa da realidade que ele afirma participa de algo, de alguma outra forma. Então, em resumo é isso. No plano do discurso, nós temos a negação e a afirmação. E no plano da realidade, o equivalente da afirmação e da negação, nós temos a participação e a não participação. E é aqui que a coisa complica um pouquinho. É aqui que a porca torce o rabo, né, como se diz na roça. Então, prestem bastante atenção agora, porque agora a gente está chegando num momento muito importante do sofista. Que é o seguinte: todo discurso vai exigir uma escolha. Uma escolha por parte de quem discursa. E por parte de quem ouve o discurso também, é evidente. Eu vou repetir. Porque isso tem que ficar bem marcado, né? Todo discurso exige uma escolha por parte de quem discursa. E por parte de quem ouve o discurso. Vejam, se a realidade é composta de participação e não participação, o discurso será composto de afirmação ou negação, certo? Mas o que isso quer dizer? Vamos lembrar novamente a primeira exigência do discurso. Qual que é a primeira exigência do discurso? Que ele tenha sentido. Tem sentido a frase "o calor dilata os corpos"? Sim, tem sentido. Essa é a primeira condição do discurso, que ele tenha sentido. Mas aí é que está, justamente por ele ter sentido, essa frase nos remete ao quê? A um ato de escolha. Mas um ato de escolha do quê? Bom, a gente só pode escolher entre coisas, né? Evidente. Vamos imaginar assim, se só existisse um tipo de sapato no mundo, né? O sujeito que vai lá comprar um sapato, ficar olhando na vitrine, ele não vai poder escolher outro tipo, só existe um tipo. Então ele não tem poder de escolha, né? Ele tem que se contentar com um único tipo de sapato que existe. Mas a realidade não é assim. A realidade é participação e não participação, dirá o Platão. E o discurso, então, também não é assim. O discurso é uma afirmação ou negação. Então, vou repetir. O discurso é uma afirmação e uma negação. Então, quando uma proposição faz sentido, ela já nos remete a um ato de escolha. Ou nós escolhemos afirmar, ou nós escolhemos negar. Percebem? Então, vejam que gozado que é isso, porque se não há possibilidade de escolha, também não há sentido. A gente ouve algumas coisas assim muito profundas às vezes e não dá muita atenção, né? O livre-arbítrio, por exemplo, ou certas questões como Deus é tão misericordioso que ele não nos obrigou a acreditar nele. Porque se houvesse essa obrigação, o nosso amor não teria sentido. O nosso amor e a nossa crença a Deus, o nosso amor, o nosso temor, a nossa crença em relação a Deus, a nossa devoção, ela tem que fazer sentido. Mas ela só faz sentido se nós tivermos a opção de escolha. Por isso que, em primeiro lugar, a fé, em primeiro lugar, é um ato de liberdade. Ela não foi imposta. Você só pode ter fé e está acabado. Porque aí seria a mesma coisa que chegar numa vitrine para escolher um sapato, sendo que só há um tipo de sapato no mundo. Você não é livre para escolher aquele sapato, ele é o único que existe. E no caso, em relação à fé, em relação a crer em Deus, isso é, em primeiro lugar, um ato de liberdade, e é por causa disso que ele faz sentido.
Porque nós temos a opção também de não acreditar. Deus nos deu essa opção. Porque a fé teria que fazer sentido, o amor teria que fazer sentido. Então vejam, se não há possibilidade de escolha, não há sentido. Se só houvesse um tipo de sapato no mundo, nós jamais saberíamos se ele é confortável, percebem? Ou se ele é desconfortável. Se ele é adequado para algumas coisas e não é adequado para outras, né? Nós iríamos ao baile com ele. E também nós iríamos trabalhar com ele. Porque não haveria outro tipo. Então, não haveria sentido em dizer que ele não é apropriado para o baile. E não haveria sentido em dizer que ele não é apropriado para o trabalho. Mas é apropriado para o baile e não é apropriado para o trabalho. Né? Por quê? Porque não haveria sapato específico para um baile e não haveria sapato específico para o trabalho. Isso também quer dizer o seguinte, claro, não haveria escolha, não haveria liberdade, não haveria sentido, mas isso também quer dizer o seguinte, olha aqui, presta bem atenção nisso. Também não haveria crise. E vejam, a crise é uma questão, é uma condição inalienável, é uma questão inerente à própria vida. Né? Então aqui nesse ponto do sofista, a gente entra nesse novo conceito que depois da Simploquê aparece com o nome de crise. Em grego quer dizer crises, né? É K-R-I-S-I-S. Então, eu gostaria de falar desse conceito saindo um pouco do Platão. Né? Porque, claro, muita gente falou sobre isso, né? Sobre esse conceito de crise, mas eu gostaria de citar o Mário Ferreira dos Santos para falar sobre esse conceito. Porque o Mário ele tem uma obra, uma obra chamada Filosofia da Crise. E ela está toda dentro da perspectiva do Platão, da perspectiva platônica. Ela está toda inserida ali na filosofia do Platão. Né? Ela tem a raiz nessa filosofia. Então eu gostaria de chamar o Mário aqui para trabalhar um pouco sobre essa questão da crise e não sair do Platão ao mesmo tempo, percebe? Então eu vou usar essa agora, vou usar daqui, sei lá, os próximos programas, a partir de agora, essa obra chamada Filosofia da Crise, do Mário Ferreira dos Santos. Né? A primeira edição dessa obra é de 1956, mas eu estou usando a edição de 59. Que foi a terceira edição, Terceira edição. Então, o Mário começa dizendo que a palavra crise, já lá entre os gregos, né, significava separação, abismo. Mas também juízo. Juízo é o ato de julgar, né? E também decisão. O Mário diz isso. Também decisão. O significado da palavra crise também é decisão. E decisão é o quê? É escolher. Então vejam que o Mário já percebe isso. E isso está dentro do Platão. Por isso que é muito apropriado a gente trabalhar agora um pouco com o Mário Ferreira. Né? A proposição que faz sentido para o Platão nos remete a um ato de escolha. Isso a gente acabou de falar. Né? E se nós temos que escolher, nós temos de escolher entre uma coisa e outra, entre uma coisa e outra do que existe. Mas vejam, se nós podemos escolher entre uma coisa e outra, a gente tem que perguntar o que existe entre as duas coisas. Porque se são duas coisas, existe uma separação entre elas, um abismo entre elas. Né? E diante desta separação, é que a gente faz a escolha. É por causa dessa separação que nós temos esse poder de escolher. Então é daí que vem esses sentidos todos, né, para a palavra crises. Separação, abismo, escolha, decisão. Percebem? Bom,
Então, agora, de imediato, eu vou ler um pedacinho do primeiro capítulo desse livro do Mário, né? Para vocês verem que tudo que eu falei do Platão até agora, tudo que eu falei dele até agora, a partir do sofista, está corroborado pelo Mário, está lá dentro do Mário, né? E é só nesse pedacinho que eu vou ler, o Mário sintetiza tudo o que eu disse sobre o Platão até agora. Eu vou ler para vocês. Ele diz assim, abre aspas. A perplexidade do homem moderno se manifesta na teimosia de sua pergunta sobre a crise. E como tentar responder a uma pergunta tão exigente sem previamente sabermos o que entendemos por crise? Essa velha palavra, de origem grega, crisis, significava separação, abismo e também juízo, decisão, etc. Não é difícil compreender o processo semântico deste termo, que hoje assinala o mais espantoso de todos os temas que desafiam a argúcia humana. Quem tenha uma visão do mundo presa apenas ao devir, ao quaternário, como o chamavam os antigos filósofos, não poderá deixar de reconhecer que todo o existir é um separar-se, bem como todas as combinações ônticas do existir finito são sempre seletivas. Desde o exemplo do isolar-se dos gases chamados nobres, no conjunto das nossas coordenadas, até a constante seleção de todos os elementos que escolhem, preferem esta ou aquela combinação à outra. Toda a atividade do existir é seletiva. De todas as combinações, se todas as combinações são possíveis, nem todas são prováveis, e muito menos se atualizam. Viram, isso aqui é o Platão, literalmente, né? Vejam, se todas as combinações são possíveis, ele está falando dos gases, né? Nem todas são prováveis. O que ele está dizendo com isso? É o que nós vimos lá. Existe sentido em determinada sentença, como o calor dilata os corpos? Sim, existe sentido. Mas nem todos os corpos serão dilatados pelo calor. Percebem? E aqui no caso ele termina dizendo esse parágrafo, e muito menos se atualizam. Esse atualizar é um conceito do Mário, né? Entre o virtual e o atualizar. Atualizar é aquilo que é, digamos assim, vamos pegar aí uma caixa de fósforo, né? Nós temos, vamos pegar uma caixinha de fósforo, tá? Ela tem 6 lados. Certo? Nós não conseguimos ver, se a caixinha de fósforo está na nossa frente, em qualquer posição que ela tiver, a gente não consegue ver, a gente jamais conseguirá ver os 6 lados ao mesmo tempo. Percebem? Vamos imaginar um dado é melhor, que já tem um númerozinho lá, o 1, o 2, o 3, o 4, cada número corresponde a um dos lados, o dado tem 6 lados. Então, em qualquer posição que o dado tiver, em relação a nós jamais vamos ver todos os lados ao mesmo tempo. Aqueles que a gente está vendo, esses o Mário diz, bom, eles estão atualizados para nós, na nossa percepção. Mas virtualmente nós sabemos que aqueles que nós não vemos estão ali também. Então, por exemplo, eu estou vendo o lado 1, o lado 3, o lado 5, tá? Estou vendo 3 lados, mas eu sei que o 4... o 2 e o 6 também estão ali, só que de modo virtual e não atual, percebem? Se eu mudo o dado de posição, se eu mudo não só de posição, mas se, vamos supor, eu faço com que apareçam lados que não estavam no meu campo de percepção, estavam escondidos. Agora, esses que eu trouxe para a minha percepção imediata, pelo sentido da visão, eles estão atualizados. E os outros, que são escondidos, continuam lá, mas de modo virtual. Percebe? Então, é mais ou menos assim, dizendo rapidamente sobre esse conceito de atualizar, né? Então, continuando aqui, diz o Mário.
Há, assim, em todo o existir, um separar-se, uma crise, um abismo. E esse aspecto que podemos ver no mundo do existir é patente também na função intelectiva. Não é inteligir, esse inteligir ele coloca entre aspas, não é inteligir uma palavra formada de inter e lec, velho radical, que significa captar, e inteligir, captar entre. Pois em Platão nós vimos que das coisas sensíveis, nenhuma das coisas sensíveis está isolada de todas as outras, mas quando nós captamos, quando nós inteligimos, nós captamos na mente, através da razão. E isso o que nos possibilita? Captar uma coisa entre outras, isolá-la de outras. Né? Então, seguindo aqui na leitura do Mário. Intelectualidade, portanto, é a funcionalidade do nosso espírito que escolhe entre muitas notas apenas algumas. Se aceitarmos que intelecto venha de intus e lec, como propõe Tomás de Aquino, teríamos um captar dentro, mas um captar que será sempre seletivo, porque preferirá isto a aquilo. Isso aqui é uma escolha. É daqui que nós já podemos mais ou menos entender isso que está sendo colocado aqui no fundamento da crise, uma escolha. Né? Bom, seguindo o Mário, ainda estamos na crise, e o grego chamava assim ao juízo, e também à decisão, porque quem decide escolhe entre e separa. Então, perceberam como isso é profundamente platônico? Então vejam que para o Mário, o homem, o ser humano, está imerso na crise. Porque tudo que existe, vamos pegar aqui o meu cortador de unhas, o cinzeiro, a mesa aqui na minha frente, né? Tudo que existe está de algum modo ligado a outra coisa. Na realidade, né, tudo que existe na realidade não existe isoladamente, nada existe isoladamente. Em primeiro lugar, as coisas se apresentam relacionadas com outras. Essa é a forma da realidade se mostrar. Né? A realidade é um todo e as coisas que compõem a realidade estão em relação com outras coisas. Tudo que existe está em relação com tudo mais. Ou de participação ou de não participação, mas não tem nada que esteja isolado dentro da realidade. Mas ao mesmo tempo, vejam só, ao mesmo tempo em que tudo está ligado com algo, ao mesmo tempo, esse algo que existe, vamos pegar aqui, por exemplo, o meu cortador de unhas, né? Apesar desse cortador de unhas tá ligado a um monte de outras coisas, porque ele está dentro da realidade, ele é um dos entes que está dentro da realidade, junto com todo o resto, né? Então, apesar de ele estar ligado a um monte de outras coisas, esse cortador de unhas, ele também pode ser separado. Porque eu posso, no meu intelecto, separar esse objeto que eu chamo de cortador de unhas. Eu posso desligar ele de suas relações. O filósofo Russell vai dizer, eu posso realizar uma epoqué desse objeto, eu posso desligar ele, eu posso colocar ele entre parênteses, isolá-lo de todas as suas relações. Mas eu posso fazer isso aonde? Dentro do meu intelecto, né? Então eu posso, dentro do meu intelecto, separar esse cortador de unhas, né? Separar de todo o resto, de toda a realidade que o cerca, né? Porque as coisas, embora elas participem umas das outras, né? Elas não estão completamente fundidas nas outras, percebem?
É por isso que o meu intelecto consegue fazer essas... ele consegue suspender o juízo, ele consegue separar essa coisa de todo o resto. Por quê? Porque qualquer coisa está em participação, mas ela não está fundida. Nenhuma coisa está fundida com outra. Percebem? O meu cortador de unhas, ele está se relacionando aqui com o meu cinzeiro em termos de posição espacial, né, em termos de forma e tal. Mas ele não está fundido no cinzeiro. Há uma participação entre ele e o cinzeiro, mas também há uma participação entre o meu cortador de unhas, né, e a mesa. O cortador está sobre a mesa, né? Eles estão participando de algumas formas e não participando de outras. Eles têm uma relação de posição entre ambos, né? Mas o meu cortador de unhas não está fundido na mesa. Isso quer dizer que, embora haja uma relação entre ambos, há também um abismo entre ambos. Há uma separação entre a mesa e o cortador de unhas. E assim, há uma relação entre tudo que existe e há também uma separação entre tudo que existe. E essa separação eu posso muito bem observá-la no meu intelecto. Então vejam, se há um abismo entre a mesa e o cortador de unhas, esse abismo ele é gradativo, como diz o Mário. Gradativo quer dizer que ele tem um grau, ele tem um tamanho. Essa separação tem um tamanho, vamos dizer assim. Esse tamanho ele pode ser um grande abismo, como pode ser um abismo pequenininho. Isso quer dizer que a crise, a separação, esse abismo entre as coisas, pode ser pequeno ou pode ser grande, pode ser mais ou pode ser menos. Mas o Mário diz algo inquietante aqui. Aqui é preciso perceber que há algo inquietante. Ao dizer que a crise pode ser mais ou pode ser menos, ele também diz que nós podemos aumentar ou diminuir o abismo entre as coisas. Percebem? Vou dar um exemplo. A honestidade. A honestidade. O ser humano, ele participa da forma honestidade. Isso é Platão. O ser humano é honesto. Mas ele é honesto em alguma medida. Porque isso não quer dizer que o ser humano é absolutamente honesto. Não quer dizer que o ser humano está fundido na forma da honestidade. Não quer dizer que o ser humano está completamente imerso na honestidade. Não. O ser humano participa em alguma medida da forma honestidade. Uns seres humanos são mais honestos e outros são pouco honestos. E tem também aqueles que são quase nada honestos, percebem? Mas nenhum de nós, nenhum humano, nós somos totalmente honestos ou absolutamente honestos. Porque entre nós, entre cada indivíduo e a forma honestidade, há uma crise, há uma separação, que pode ser grande ou pode ser pequena. Pois cada um continua sendo, apesar da relação com algo, cada um continua sendo também um indivíduo, do qual se pode separar de todo o resto. Mas vejam, o Mário vai dizer que a separação, esse abismo, ele ainda pode ser aumentado. Por exemplo, se eu digo, fulano de tal é muito honesto, existe uma separação pequena entre ele e a honestidade, mas ele não está fundido na honestidade, ele não é... Só Jesus é absolutamente honesto, mas Jesus é homem e Deus. Vamos falar apenas do aspecto humano, nenhum sujeito humano é absolutamente honesto.
por mais que seja, ele ainda terá o pecado, a herança do pecado sobre ele. Que é perdoada por Jesus, mas a criança nasce pura. Então você pode dizer, bom, uma criança é absolutamente honesta. Não, ela nasce pura, mas ela já herdou o pecado dos pais, percebe? Então também não pode ser, por mais anjinho que seja uma criança, ela não é absolutamente honesta. É um exemplo fajuto, mas é para dizer o seguinte, ainda assim, ninguém é absolutamente, ninguém pode se dizer que está fundido com a honestidade, ou seja lá com o que for. Né? Então, cada um continua, apesar de entrelaçado com aquilo, com aquela forma, com determinada forma, cada um continua sendo também um indivíduo. Né? E se ele continua sendo um indivíduo, ele pode ser separado do resto, ainda que pelo intelecto. Né? Mas vejam, o Mário vai dizer que a separação pode ser aumentada. Então, quando eu digo um sujeito é pouquíssimo honesto, eu estou dizendo que esse abismo entre ele e a honestidade é maior. É muito maior do que aquele que é bastante honesto. Mas o abismo pode ser ainda assim aumentado. Então, nós pegamos um indivíduo qualquer e imaginamos o seu entrelaçamento com a forma honestidade. Se ela não é absoluta, é porque existe entre ambos, em alguma medida, uma separação. Né? Um não é totalmente o outro, nem o outro é totalmente um. Há uma separação entre ambos. Há uma crise entre homem e honestidade. E o Mário vai dizer que essa crise, esse abismo, pode ainda ser aumentado. Percebem? Por isso que é inquietante a questão. Né? Então, e a pergunta, a primeira grande pergunta dessa obra do Mário, a filosofia da crise, é se há salvação para isso. Para esse abismo que pode ser aumentado. Não que, vejam, não que aumentar seja um problema em si. Porque pode ser uma solução também. Como a realidade tem dois polos e como o discurso tem dois polos, né? Se o ser humano participa da forma honestidade, ele também participa. Desde a queda de Adão, ele também participa da forma desonestidade. Então, aumentar o abismo, aumentar a crise entre o homem e a forma desonestidade seria bom, seria ótimo, seria positivo, né? Mas aumentar esse abismo em relação à forma honestidade, bom, isso é terrível. Isso é ruim, isso é mal, né? Então a pergunta não é se há salvação para a crise em si mesma, porque essa é inerente à realidade. A crise não tem salvação, vamos dizer assim. A crise é inerente à realidade física. Mas a pergunta tem sentido se há salvação para a crise enquanto nos separa, né, em grau enorme, né, vamos dizer assim, dos valores e nos aproximam dos contravalores. Percebem? Então, pessoal, nesse ponto, eu vou ler para vocês a última parte desse primeiro capítulo, que é simplesmente maravilhosa. Porque esse primeiro capítulo, na verdade, é uma introdução que o Mário faz aí ao tema da crise. Né? Mas é uma introdução maravilhosa, né? Ela é poética. Né? Para depois, então, nós entrarmos de cabeça, né, vamos dizer assim, na forma como o Mário vai explanar essa teoria da crise, né? que é do Platão. Né? E depois, então, aí a gente retoma o Platão. Mas agora eu vou ler, então, para vocês esse capítulo, até o finalzinho dele. Né? Não é muito grande. Então, abre aspas. A pergunta era, há uma salvação para a crise? Então, abre aspas. Toda pergunta revela irremediavelmente o desejo de uma determinada resposta. Digamos não. E crescerá ainda mais a amargura e a dúvida. Digamos sim, e aumentará o desencanto e o ímpeto de repeli-la. E repelimos o sim ou o não. E repelimos o sim e não. E repelimos também nem sim nem não. Mas a crise,
que é a nossa realidade, é também a nossa impossibilidade. Somos crises, e não podemos e não a queremos ser. Meditemos. Todo existir é finito, e todo existir finito é crises, mas todo o existir também não a quer ser. Por isso todo existir quer vencê-la, vadear o abismo, ultrapassá-lo, que é o devir, o constante transmutar-se de todas as coisas. E a história desse vencer é o tempo. E o tempo é enquanto não é e não é enquanto é. E se a atualizamos e a vivemos, não a queremos viver. E se não a vivemos, não podemos sobreviver sem ela. A crise é sempre vencida, ultrapassada pelo devir, que vence a sua finitude ao finitizar-se no eterno transmutar, mas que a afirma em cada instante, porque ela, deslocada daqui, aparece teimosa e inevitável ali. Não podemos viver sem a crise, e não podemos viver com ela. Mas podemos unir, por uma visão panorâmica, os cumes das montanhas sem negar os vales, que, não esqueçamos, são também positivos, e nada adianta esquecê-los. E é a crise que leva o homem à crítica. A filosofia hindu define o homem como o ser que valora e valoriza, ser que estima, escolhe. Mas todo existir escolhe, prefere e pretere. Onde há uma preferência, há uma hierarquia. Onde há hierarquia, há valores. Todo existir é um evidenciar de valores. Outra nova categoria que se incorpora à grande lista das velhas categorias filosóficas. E se não evitamos a crise, por que não reconhecer, então, que há vales, porque há montanhas, e que há abismos, há cumes iminentes? Em todo o campo do existir há crises, e todos falam em crise histórica, de consciência, econômica, religiosa, filosófica, estética, etc. Abismos abertos, abismos fora do homem, abismos dentro do homem. E não foi o constante olhar desse abismo que deu ao homem a consciência de sua perda, e não foi por temê-la que se quis salvar? Sem a crise, como compreender um saber de salvação, como as religiões e as filosofias e até a ciência, que também já soou com uma promessa? E fala-se hoje tanto nas causas da crise, mas como procurar causas, se é ela o modo de ser de todo o existir? Não procuremos as causas, mas sim o porquê do progressivo crescer dos abismos. Sim, a crise é inevitável, mas por que crescem os abismos? Por que se distanciam cada vez mais os cumes das montanhas? Em cada instante, a crise nos separa. Toda a nossa vida é um separar-se, um constante separar-se. E a consciência dessa separação é o nosso tempo. Podemos vencê-lo aparentemente nos estados oníricos, mas a nossa consciência vigilante é o nosso decepcionante sinal de atenção. Eis aqui um ponto valioso. Como não haver crises se cada vez nos separamos mais? Não impediremos a separação, está certo, mas por que exacerbá-la? Não somos nós os eternos coveiros da crise?
Que fazem os nossos especialistas se não separarem-se, abstraírem-se na espécie, no que aprofunda a crise? Não seccionamos a realidade para compreendê-la? E não nos esquecemos de juntar os fragmentos que separamos? Se nós aumentamos a crise, ela se agrava por nossa culpa. Nós não a criamos. Nós aprofundamos abismos. E se a nossa inteligência, em vez de unir, de incluir, ela separa, desune, exclui, seccionamos, sectarizamos e queremos totalizar o todo, homogeneizando-o ao heterogêneo, e separamos. Eis aí a crise, agravada por nós. Mas por que cavamos tantos abismos? Não é por acaso verdade que há períodos em que os abismos são maiores? Não houve períodos de maior e de menor crises? E não é o nosso o de maior? E a história nos conta e confirma essa observação. Cavamos abismos quando já os temos dentro de nós, e eles surgem da nossa desesperança. É a desesperança que cava abismos. E o homem desesperado, quando não mais espera o que esperava, precisa encontrar o que não tem. E o desespero, que está virtualizado no crente fiel, atualiza-se no homem que duvida. Cavam abismos os que duvidam. Mas dirão, é possível crer mais? Mas pode, por acaso, o homem deixar de crer? Ele procura uma crença no desespero. Ele procura uma crença ao aprofundar o abismo. Crença até no não crer mais em nada. E quando não crê e procura crer, fanatiza-se. Estamos afirmando na época de maior descrença, numa época fanática e também irônica. Ou há loucos obstinados, ou irônicos que de tudo sorriem. Ainda desespero. E essa desesperança trouxe a inversão dos valores mais altos, a inversão nas hierarquias. E desde aí começou a avassalante marcha de ascensão dos tipos mais baixos, para cuja ascensão o capitalismo colaborou, e daí, como decorrência, surgirem o primarismo, a improvisação, a autossuficiência dos medíocres. Mas decepções esperavam o homem, como ainda o esperam e ainda o esperarão em todas as esquinas da história, e elas, afinal, aprofundaram o abismo e criaram a esperança de que a crítica, e não esqueçamos que ela também significa análise, fosse capaz de dar os conhecimentos salvadores que as velhas sínteses assim julgavam não haviam confirmado. Estamos vivendo a crise analítica do especialista. Nunca sentimos tanto como hoje a necessidade de concreção. Aqui, faço um parênteses, aqui concreção também é um conceito do Mário que nós falaremos adiante. Continuando. Mas é preciso ter muito cuidado para que não nos ofereçam, com o rótulo de concreção, velhas visões unilaterais, sectárias, geradoras de outras novas brutalidades que apenas vão repetir a velha monódia da brutalidade humana. Cuidado com as pseudossínteses, com os inócuos substitutos de Deus, como nos propõem os nossos, entre aspas, religiosos da matéria e os, entre aspas, religiosos da existência.
ou outros que julgam que, ao substituir os símbolos, substituem os velhos simbolizados. A história humana é a história das decepções. E o homem, esse grande decepcionado de suas crenças e de suas utopias, sempre malogradas, aceita a proposta daqueles que se decepcionaram antes dele. Pactua com o imediato, porque o imediato não surgiu. Por isso vive os meios que lhe estão próximos, e não mais os fins. E a crise se torna consciência no homem, quando ele transforma os meios em fins. E por que essa reviravolta? Porque descrê dos fins. E descrê deles porque eram piedosas mentiras que ele colocou onde elas não poderiam estar. Quereis uma terapêutica para crises? Deixai surgir os humanos possíveis. Mais que possíveis, prováveis. Mais que prováveis, atualmente potenciais. Acreditai neles e não temeis a crises. Unireis os cumes das montanhas sem deixar de compreender os vales que precisam dos cumes para serem compreendidos. Em vez de separar, uni. Em vez de abstrair, concrecionai. Não aprofundeis o abismo com as vossas ideias, as vossas atitudes, as vossas religiões, as vossas crenças, as vossas artes. Não vos separeis nem do passado nem do futuro. Vivei o instante, não como um instante, mas como um grande prelúdio do amanhã e um grande realizar-se do ontem, como ponto de encontro de dois infinitos. Abandonai a moeda falsa das vossas originalidades, que cavam abismos. A moeda falsa das vossas crenças, que separam. A moeda falsa da vossa individualidade, que desune. Falamos num tom apostolar, e hoje exigem que se peça perdão quando se fala em tom apostolar. Falamos a vós que ainda estáis nos cumes das montanhas e a vós que estáis nos vales. Aos primeiros, permanecei aí, e aos segundos, não podeis negar os cumes, porque julgais que não podeis ascendê-los. Tentai escalá-los, e os escalareis. Não deixeis falar a vossa covardia, mas sim a vossa coragem. É preciso ascender as montanhas, e dos cumes lançar um olhar de boa vontade para todas as coisas. Desconfiai do abismo. Quando ele falar dentro de vós, desconfiai. Procurai ouvir o uivo agudo dos ventos que sopram nos cumes. Os homens viverão morrendo à sua crise, e muitos afogar-se-ão nos seus abismos. Mas se essas gerações não forem capazes de vencê-los, é preciso que outras o façam. Fim da citação. Então, eu hoje vou ficando por aqui, né? Mas eu quero deixar isso para vocês, né? Essa entrada do Mário agora. Né? Eu quero deixar esse Mário da Crises, né? Como um Mário na perspectiva do Platão. Né? Para os próximos programas, claro, porque isso vai um pouco longe ainda. Né? Então, nós falaremos da crise segundo o Mário Ferreira, mas sempre nessa perspectiva do Platão, ok? E depois disso, então, a gente retoma o Platão para fechar o sofista, certo? Bom, pessoal, alguém me perguntou, eu não recordo quem, mas me perguntou se eu vou ficar só no Platão, né? Eu não sei, acho que foi o Denigres que me perguntou isso, se eu vou ficar só no Platão, né? Ou se esse programa abordará aí mais filósofos e tal. Bom, se Deus quiser, e o Alex permitir, claro, né? Eu pretendo fazer esse programa até, sei lá, até que Deus me dê lucidez. Né? Então, a gente vai terminar o Platão. Depois eu farei aí alguns programas sobre o Sócrates.
O Sócrates não escreveu nenhuma linha, então existe o Sócrates do Platão, o Sócrates que é narrado pelo Platão, enfim, por outros também, né? Mas então esse seria basicamente o Sócrates do Platão, né? Então a gente continuaria ainda no âmbito do Platão, mas nos referindo especificamente àquilo que o Sócrates, ao Sócrates especificamente, né? A personalidade, ao sujeito Sócrates, né? E depois eu pretendo entrar no Aristóteles, e depois do Aristóteles aí dá um salto, né? Até alguns modernos, como Descartes, como Kant, como Hegel, né? E terminar no Russell. Essa é a ideia, né? Então esse é um projeto aí, pessoal, para uns 4 ou 5 anos, eu acho. Mas eu não gosto de falar sobre isso, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui 10 minutos, né? Quanto mais daqui 5 anos, 6 anos, sei lá, não dá, né? Mas intimamente, para efeito pessoal de organização, e também para deixar essa perspectiva, né, para os amigos, né? A minha intenção é essa, né? Mas é uma intenção apenas, né? Mas sempre assim com caráter, né? Quando a gente, com o caráter de introdução à filosofia, né? Então, quando a gente falar em Descartes, Kant, Hegel, é claro que outros filósofos modernos, né, e contemporâneos, eles podem eventualmente participar disso tudo, mas é sempre com esse caráter de introdução. Eu vou falar o básico sobre cada um deles, né? Para dar essa noção aí de status questiones, né? Mas sempre com esse aspecto, introdução, não tenho pretensão nenhuma além disso, percebem? Mas então, pessoal, por hoje é isso, ok? Fiquem todos com Deus e até o próximo programa, se Deus quiser.